Boa noite, boa noite. Mais uma aula de história discursiva para a prova de 30 de novembro. Hoje é 11 de setembro, é dia das Torres Gêmeas explodirem. Quem lembra disso? Já caiu na UERJ algumas vezes, 2 ou 3. Mas vai ser uma noite feliz. Ok? Só vou meio devagarinho aqui que eu estou meio fraquinho desde de manhã, mas vai dar tudo certo. Qualquer coisa o Caio dá aula no meu lugar. Não é, Caio? Ele respondeu aqui no chat. Bom, lê essa partezinha de baixo para a gente. Leio. Peraí. Nos séculos. Identifique 2 efeitos políticos da expansão das igrejas protestantes para as sociedades europeias. Apresente ainda uma das reações da Igreja Católica a essa expansão. Pode ler de novo, amiga? Identifique 2 efeitos políticos da expansão das igrejas protestantes para as sociedades europeias. Apresente ainda uma das reações da Igreja Católica a essa expansão. Pois é, eu quero conversar com vocês. A primeira parte foi boa, mas na segunda aconteceu uma coisa que eu quero puxar a orelha de vocês. Eu corrigi 45. Fiquei feliz, porque uma semana vocês fizeram. Tá faltando 15 pessoas, eu vou corrigir amanhã, se Deus quiser. Mas me surpreendeu. E ontem à noite, de madrugada, muita gente mandou. Mas lê a resposta para mim, por favor. Político. Repete a pergunta, só a primeira pergunta. Identifique 2 efeitos políticos da expansão das igrejas protestantes para as sociedades europeias. Calma, isso. Pessoal, 2 efeitos políticos. Lê para mim a resposta disso. Vamos lá, efeitos. Divisão da cristandade ocidental, forte apoio dos grupos burgueses ao calvinismo, rompimento entre dinastias reinantes e o papado, ocorrência de guerras de religião em diversas regiões europeias, apoio de setores da nobreza a religiões protestantes, principalmente ao luteranismo, e fortalecimento político de monarcas e nobres beneficiados pelo confisco de terras da Igreja Católica. Pessoal, nessa aqui, vocês foram bem. Esses 15 que eu não vi ainda, sabem o que escreveram, e depois a gente vai conversar pelos meus áudios. Eu não vou deixar vocês na mão. Primeira vez que isso acontece. Sinal que o grupo desse ano está mais forte. Mas consequência política. Aí a pessoa bota enfraquecimento da igreja. É claro que vai perder ponto. Mas eu quis dizer da Igreja Católica. Mas não disse. A prova específica tem que ser específica. Sabe? Tem que ter cuidado com o que escreve. A burguesia feliz com o calvinismo. A Igreja Católica perdendo poder para os reis. Mas quando você põe enfraquecimento da igreja, você está revelando o sentimento de quando você estava no colégio, que você chegava pro professor, professor, eu quis dizer isso, faltou isso. Na UERJ, o cara nunca te conhece, ele nunca vai saber quem é você, o corretor. Nós tivemos essa aula há pouco tempo. Você vai postar de novo para eles essa aula? Vou postar sim. No grupo de história, né? Isso. Bota aqui a questão 1, tá? Para eles não se enrolarem.
Tá Poxa, a bom. gente acabou de ter essa aula. O problema não é conteúdo, o problema é jeito de escrever. Você não tem calma para escrever. As respostas são muitas. Por quê? Porque tem várias opções. Mas a principal, que é enfraquecimento da Igreja Católica, você me põe enfraquecimento da igreja. Que igreja, cara pálida? Você está entendendo que tipo de ponto bobo você perde? Aí na segunda opção, lê para eles, tem gente chegando aos poucos. A segunda, apresente ainda uma das reações da Igreja Católica a essa expansão. Aí você me põe como resposta a contra-reforma. Você é horrível. Eu fiquei muito triste com isso. Poxa, eu digo que você é um diamante, que eu só vou polir para você brilhar. Cara, você tem que dizer qual. Qual foi a reação da igreja na contra-reforma? Ah, foi o index. Ah, foi a volta da Inquisição. Ah, foram os jesuítas. Você não põe, você faz essa prova como se fosse um aluno de medicina. Eu estou criticando. De engenharia. Você não tem amor pela prova, pela questão. Aí você bota Concílio de Trento. E daí? Qual é o problema? Você nunca vai ganhar o ponto todo, porque você não tem capricho. Você que errou não é um problema de conteúdo, é um problema de capricho. Você botou, foi a contra-reforma. Ah, acabou essa merda. E a primeira questão, até a 4, é para você fazer ponto e não perder. Então, na primeira opção, você põe enfraquecimento da igreja. Nessa brincadeira, perdeu no mínimo 0,25. Aí na outra, você perdeu 0,75 quando você botou só contra a reforma. Isso é um problema que você tem da adolescência. Eu dei aula em colégio, o aluno fala, professor, eu quis dizer isso, eu quis dizer aquilo. Aí o professor, para se livrar de você, que aluno é um bicho chato, te dava meio ponto. Não erge, o cara não vai dar, entendeu? Eu preciso que hoje, 11 de setembro, você tenha essa consciência, que tem que pensar antes de escrever. Enfraquecimento da igreja católica, que para o corretor pode ser luterana, pode ser anglicana, pode ser calvinista. Entende? Eu quero saber quem acertou, parabéns. Mas quem não acertou, quem bobeou. Você entende o que eu estou reclamando? Fala no chat comigo. Enquanto isso, lê a resposta da 2. Da 2 não, da 1. Reações: instituição do Index, reafirmação do poder do Papa, convocação do Concílio de Trento, condenação da venda de indulgências, reformulação do Tribunal da Santa Inquisição, criação de seminários para a formação do clero secular e estímulo à ação de ordens religiosas missionárias, como a Companhia de Jesus. Não está escrito contra a reforma aí. Ou seja, corre o risco de ganhar 0. Eu não dei 0. Dei 0,25. Eu falei, só o esporro que eu vou dar neles já vai valer. Tem que ter calma. Nas questões iniciais,
tem que ter calma, tem que desenhar a questão para ganhar o ponto inteiro. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta sobre essa número 1? Eu estou dando bronca, que é para você acordar, entendeu? Por que vocês não tiram 20? Eu falei, pô, teve aula recente, eles vão acertar. Mas é a porra da pressa. Repete a segunda pergunta para mim. Dá um. Aponte uma das reações da Igreja Católica a essa expansão. Aponte fim das indulgências, criação do Index, volta da Inquisição, criação dos jesuítas. Você não pode botar contra a reforma. Tá errado. Contra a reforma é uma sacolinha que dentro tem chocolate, água, para você levar para o Enem. Ou seja, não é um erro de conteúdo, é um erro de prática de discursivo. O cuidado, o jeito de fazer. Poxa, agora é setembro, já é a nossa segunda aula de setembro. Não estou nem contando segunda-feira. Segunda-feira tinha mais que hoje. Segunda-feira bateu 60. Avisa lá que começou. Menos de 50 não dá para ter aula, não. Eu quase cancelei que hoje eu passei mal o dia inteiro, não foi, Isabela? Foi. Mas fez de tudo para estar aqui, né? Tava com medo de Covid. Vou fazer um teste de farmácia. Bom, posso mudar? Essa 2 aqui, fotografia das ruínas do Real Forte do Príncipe do Raio que o Parto. Até a conquista do Amazonas, de Antônio Parreiras. Uma questãozinha de Brasil Colônia, faz parte. É um pouco difícil para derrubar o aluno. Lê para mim. Do início ou só o comando? As imagens. A primeira imagem, fotografia das ruínas do Real Forte do Príncipe da Beira. E a segunda tela, Conquista do Amazonas, 1907, de Antônio Parreiras. As imagens remetem a dois marcos históricos do processo de conquista e ocupação da região amazônica pela Coroa de Portugal. A construção do Real Forte do Príncipe da Beira, na margem do rio Guaporé, de 1776 e 1783. E a expedição à região do Amazonas, comandada por Pedro Teixeira, ocorrida entre 1637 e 1639. Identifique duas estratégias da colonização portuguesa na Amazônia ao longo dos séculos 17 e 18. Em seguida, aponte duas características físicas ou demográficas dessa região que tenham interferido nas estratégias de colonização. Pessoal, uma pergunta de história e uma de geografia. Já disse a você que quem não faz geografia, na prova de história sempre tem uma questãozinha que tem vínculo. É essa. Agora, Ô, Caio, tô vendo aqui, ó. É, é, tô vendo aqui o chat, mas é da questão para ajudar a Liz. Pessoal, aqui você tinha que saber de Drogas do Sertão.
A vida não é só açúcar, mineração. Também teve pecuária e drogas do sertão. E eu já te falei que essa questão 2 é sempre uma questão de Brasil colônia. Sempre. Normalmente é açúcar e mineração, mas pode ser conquista da Amazônia, drogas do sertão, as especiarias do norte, cravo, canela, guaraná, que eram feitas pelos jesuítas através da mão de obra indígena, os aldeamentos, chama-se aldeamentos, as missões jesuíticas. Então, uma estratégia era as missões jesuíticas, outra seria os aldeamentos e outra estratégia seria as drogas do sertão. Isso fez com que eles atingissem o norte. Foi graças aos jesuítas que a região amazônica, tão importante hoje em dia, passou a ser do Brasil. Eu reconheço que é muito difícil, mas a ideia, ela prova é essa, né? É uma roleta russa. Ou é açúcar, ou é mineração, ou é pau-brasil, ou é pecuária, ou é drogas do sertão. Nesse ano caiu drogas do sertão. A Isabela vai botar para vocês o vídeo meu de 20 minutos com essas coisas aí exóticas que vocês às vezes não estudam. Mas dê o gabarito para mim devagar. Tá. Questão 2, primeira parte. Estratégias. Construção de fortes destinados à defesa de terras conquistadas. Só um minutinho, amiga. Isso Oi? aí estava na foto, né? Certo? Aham, Estava na tá. foto. Vai lá, continua. Utilização da numerosa população indígena local como mão de obra. Realização de expedições de exploração e reconhecimento do território. Controle e uso da navegação de rios para assegurar a posse do território. Estímulo à presença de missões religiosas dedicadas à catequese dos indígenas. E exploração dos recursos naturais da floresta, coleta e extração das drogas do sertão, como canela e cacau. Pois é, pessoal. Outra coisa. Tá escrito bandeirante aí, Isabela? Não. Bandeirante é para perseguir negro foragido, escravizar índio no Sudeste, Mato Grosso e Goiás e buscar mineração. Teve uma meia dúzia que botou bandeirante, mas o bandeirante ele não tem a ver com entradas. Entradas não está na resposta, mas se você botasse entradas, estava certo, que eram expedições portuguesas dentro do limite territorial. Mas bandeira não, entendeu? Vê a segunda parte, amiga. Segunda parte. Características: extensa floresta equatorial, grandes vazios demográficos, bacias hidrográficas navegáveis, dispersão dos recursos naturais pela floresta e existência de numerosa e diversificada população indígena. Ou seja, a resposta geográfica, mas que qualquer um consegue fazer. Então eu considero que a primeira parte foi difícil e a segunda parte foi fácil. Mas a primeira parte está resolvido com a explicação e está resolvido também com o vídeo. Alguém tem alguma pergunta? Drogas do sertão, Gustavo, são as especiarias do norte. Cravo, canela, o cacau, o guaraná, que é o que você mais conhece. Pessoal,
Cadê a galera? Qual foi o nosso pico, Isabela? 42. Meu Deus. É essa pelada que tem hoje? Vasco e Botafogo? Meu Deus. Tô chamando no grupo, mas tá difícil. Será que é isso que está atrapalhando a aula? Pode mudar, pessoal? Cada um chama um amigo. Tem que ter pelo menos 50. Só porque teve aula segunda, não vem aula quinta. Segunda foi teórica. Hoje são vários assuntos. Ó vós, povo que nascestes para ser livres e para gozar dos bons efeitos da liberdade. Ó vós, povos que viveis flagelados com o pleno poder do indigno coroado. Esse mesmo rei que vós criastes, esse mesmo rei tirano é quem se firma no trono para vos vexar, para vos roubar e para vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição. Sim, para vós ressuscitardes do abismo da escravidão, para levantardes a sagrada bandeira da liberdade. As nações do mundo todo, com seus olhos fixos na França, a liberdade é agradável para todos. O dia da nossa revolução, da nossa liberdade, da nossa felicidade está para chegar. Animai-vos, que serei felizes. Avisa ao povo baiense. Isso é lindo, isso é um clássico do vestibular. Bom ter caído já hoje, mas a maioria de vocês foi bem. Vai para a pergunta, Isabela, vê para mim. Aponte duas diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Cite também dois movimentos políticos ou filosóficos que influenciaram essas insurreições. Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Isso é maravilhoso. A baiana é popular, a mineira é elitista. A baiana é abolicionista, a mineira é escravista. A baiana é influenciada pela Revolução Francesa, pela independência, pela revolta do Haiti. E a mineira pela independência dos Estados Unidos. Pessoal, quando você bota que a Revolução Francesa influenciou a independência, a Conjuração Mineira, Confidência Mineira, você errou. A independência americana é 1776. A Inconfidência Mineira é 1789. Então, a americana é antes. A francesa começa no mesmo ano da mineira. E não tem Zap naquela época. Instagram. Como é que você ia saber disso? Porque é liberdade sem igualdade. Ok? É liberdade sem igualdade. É igual aos Estados Unidos. A mineira. Liberdade sem igualdade. Porque não acabou com a escravidão. Muita gente acertou. Mas agora é hora de eu fazer você chorar. Vamos lá. Após inúmeras batalhas, a Inconfidência Mineira foi derrotada.
Diz no chat aí, certo ou errado? Após inúmeras batalhas, a Inconfidência Mineira foi derrotada. Certo ou errado? Errado, não teve batalha nenhuma, porque ela foi traída pelo Joaquim Silvério, filha da puta, dedurou todo mundo, fez a delação premiada. Tchau, te peguei. De novo, vamos brincar. Após inúmeras batalhas, a Conjuração Baiana foi derrotada pelos portugueses. Chat. Após inúmeras batalhas, a Conjuração Baiana foi derrotada pelos portugueses. Tchau, Gabriela! Errou, Gabriela! É mentira! Não teve nada. Que teve um outro sacana que dedurou todo mundo. José da Veiga. Dedurou todo mundo. A Baiana também não aconteceu. Te peguei. A única que deu certo foi a pernambucana, que tomou o pedro em Pernambuco e depois eles morreram. Vocês erram essas coisas. Agora, teve um aluno que botou que na Conjuração Baiana morreram 4 por ser popular. E na Mineira morreu um só. Conjuração Baiana vai ficar na moda com esse negócio de malês. Malês é antes da Baiana. A Baiana é uma evolução de malês. Sabia disso? Não sabia, né? As duas foram traídas. E a mineira é contra o Quito ou contra a derrama? Vamos embora. A mineira é contra o Quito. É isso, Rodrigo Vargas. A influência é a luta abolicionista. O sonho de tomar o poder. O que gera a Inconfidência Mineira? A derrama ou o quinto? Pois é, teve uma pessoa que respondeu o quinto. É a derrama. É aquele negócio que cada região tinha que arrecadar 1.500 quilos de ouro. Contra o quinto foi o quê? Revolta de Vila Rica, em 1720. Por que eles pegaram Tiradentes, cortaram e esquartejaram? Botaram um pedaço em cada lugar. Para servir de exemplo. Por que só o Tiradentes foi punido? Porque ele matou no peito. Ele disse que o culpado era ele. Se 11 vidas eu tivesse, 11 vidas eu daria. Tem até poesia. Tiradentes era a camada média, né? Tiradentes é alferes. Isabela, subiu um pouquinho aí, né? Subiu para quanto? Subiu para 46. Que horror. Só porque teve aula segunda. Eu tô aqui morrendo hoje. Tô cheio de dor aqui. Mas vamos que vamos. Pode mudar? Gostaram de brincar disso? Mariana, é melhor você falar logo, Mariana. Levantar a mão é coisa de aula de química. Desculpa, professor, eu acabei chegando agora, mas peguei a sua explicação, né, sobre ter dado certo ou errado. E no estudo que eu tinha feito, né, eu tinha concluído por não ter dado certo, né, eu tinha dado como se tivessem fracassado. Mas agora o senhor falando que como não chegou a ter, então não é certo, assim, eu dizer que não deu certo, né, porque nem chegou a ser algo. Nem feriado virou. Entendi, tá. Então é uma atenção que eu não sabia que eu precisava ter. Obrigada, professor.
É porque nós, professores, gostamos muito da Conjuração Baiana, por ser a única abolicionista. Mas, infelizmente, não deu certo. Malês também não deu certo, que alguém denunciou. Vocês foram ao filme. Quem não foi ao filme, quando puder em outubro, vai ver. Sempre tem alguém que denuncia, entendeu? É triste. A única que deu certo foi a Revolução Pernambucana, de 1817. É isso mesmo, Rodrigo. Sempre tem um Judas. No caso do Bolsonaro, foi o Mauro Cid. Vamos embora, pessoal, vamos embora. A minha pergunta é: gostaram da 3? Posso mudar? Fiquei bastante tempo nela. Vamos lá? 4, pessoal. Galera, eu tenho material sobre 68, que eu vi que vocês tiveram muita dificuldade, tá bom? Sobre essas rebeliões, tem um vídeo meu de 20 minutos, que tem todas. Tem inclusive as nativistas. Em 20 minutos no ônibus, você vê todas. Bom, aqui, pessoal, eu acho isso aqui muito lindo. Porque isso aqui foi muito difícil. E eu vi muita gente acertando. Fiquei muito feliz. Porque a Revolução. A prova teve um corte de Revolução Francesa. Não sei se vocês notaram. Que tem uma questão depois sobre 68. Acho que vocês não notaram, né? Mas a prova ela teve um viés humanista. Mas vamos devagar. Pode ler para mim, Isabela? Quando eu leio, eu sinto dor no pulmão. Sim, sim. A Lê o título convocação. também. Ah, tá. Então no texto, né? Carta de convocação dos Estados Gerais. Por ordem do rei. Temos necessidade de nossos fiéis súditos para nos ajudarem a superar todas as dificuldades em que nos achamos e para estabelecer uma ordem constante e invariável em todas as partes do governo que interessam a felicidade de nossos súditos e a prosperidade do nosso reino. Esses grandes motivos nos determinaram convocar a Assembleia dos Estados de todas as províncias sob nossa obediência, para que seja achado, o mais rapidamente possível, um remédio eficaz para os males do Estado e para que os abusos de toda a espécie sejam reformados e prevenidos. Versalhes, 24 de janeiro de 1789. Para. Um aluno mais atento, ele marcaria a data. Porque isso é antes da Revolução. Bem antes. Lê a data de novo. 24 de janeiro de 1789. Mas isso é um aluno atento. Revolução Francesa não dá para resumir. Eu tenho 3 aulas de Revolução Francesa. Essa pergunta ela está na primeira parte. Se vocês tiverem paciência de ver, são 20 minutos. Mas isso foi um clássico. Eu achei que foi uma bomba atômica. Para mim é bom, porque eu dou aula de Revolução Francesa longa. Mas tem aluno que só sabe instituições, antecipações e consolidações. E essa pergunta, tecnicamente, não tem nada a ver com nenhuma dessas 3 fases. Lê a pergunta aí para eles. Chamem os amigos aí, pessoal. Tá faltando muita gente hoje. Cite um motivo para a convocação dos Estados Gerais da França em 1789 e apresente 2 consequências da Revolução Francesa para as sociedades europeias e americanas. Bom, pessoal, vamos conversar. Eu gostei muito de vocês que eu corrigi. Eu corrigi 45,
Tem alguém que está na aula que eu não corrigi, que eu não mandei? Fala para mim, eu. Desculpa, pessoal. É que o vovô tá on. E vocês me deram uma surra. Muita gente mandou ontem. Ontem eu fiquei até às 10 da noite corrigindo. Hoje eu corrigi bastante, mas é muita coisa. Vocês botam no último dia. Mas eu amei. Eu que tenho que me preparar para isso, entendeu? Eu acho que o ideal é eu poder devolver até sexta-feira, que amanhã eu estou mais tranquilo, entendeu? E a correção da sua prova é uma coisa minha e sua, né? Não tem nada a ver com os outros. Você está aqui na aula, está vendo a correção, vai ter uma noção. Quem está na aula, depois, depois que eu der a nota, me diz quanto achava que ia tirar, tá bom? Porque o aluno sempre põe menos. Vai ser bom a gente ver isso. Mas aqui eu quero falar com vocês. Estados gerais é o quê? É a reunião dos estamentos. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Primeiro estado é o clero, segundo estado é a nobreza, terceiro estado é o resto, a burguesia e o povo. Foi uma reunião do rei, não bota nome de rei não, teve uma aluna que botou Luís XIV. Porra, Luís XIV é lá atrás, na Revolução Francesa, é Luís XVI. Se você não botar o nome, você não erra. Alguém te pediu para botar nome? Não, mas tu quer aparecer, faz merda. É Luís XVI, não é Luís XIV. Mas ninguém pediu nome. Por que tu bota nome? Quer escrever alguma coisa? Escreve na mesa da prova, o coraçãozinho, eu amo William Campos. Que porra de botar nome de rei? Respondeu tudo certo. Aí botou Luís XIV. Se você botasse só crise econômica, já estava certo. Eu estou te dando a aula porque a ideia é a gente aprofundar. Tá? Mas é uma reunião dos estados. Isso é para evitar a revolução. É totalmente antes da revolução. Mas isso acabou gerando a revolução, porque o terceiro estado ficou puto com o clero e a nobreza, se separou e fez uma Assembleia Nacional Constituinte. Eles aliviaram os alunos, porque essa parte da aula é aquela parte que o voto ia ser por pessoa, a burguesia ia ganhar, mas aí o clero e a nobreza queriam voto por estamento. Vou dar um exemplo ruim. Nós somos a maioria. Nós somos história. Mas tem esse povo de matemática. E tem esse povo de física. Então, o segundo estado é a nobreza, física. O terceiro estado é a matemática. Vai de retro. A gente não quer nem saber desse pessoal. Nós somos maioria, nós temos mais de 200 alunos nessa bagaça. Temos o coordenador geral, eu. Temos a Isabela, que é a chefona. Nós somos maioria nessa porra! Mas aí, alguns espertinhos de matemática propõem que o voto seja por matéria. Aí a matemática e a física vão se unir e vão nos derrotar. Nojentos. Foi o que aconteceu. O clero, pessoal, e a nobreza tinham 500 mil habitantes. E o terceiro estado, 24 milhões e 500 mil pessoas. Uma merda. E aí, por causa disso, para não ter isso, o terceiro estado, com o apoio do povo, se separou. E foi por isso que começou a Revolução Francesa. Mas a pergunta era muito mais simples. Pode ler a pergunta de novo, Isabela?
Cite um motivo para a convocação dos Estados Gerais na França, em 1789, e apresente duas Não, calma, consequências. calma, calma, calma. Uhum. Ou seja, quais eram os motivos? Uma nova divisão tributária. Teve gente que botou isso. Fazer que a nobreza e o clero pagassem impostos. Mas esses são os alunos que estão no sistema solar, entendeu? O cara, para saber isso, sabe muito. Porque só o povo e a burguesia pagavam imposto. Então, a ideia era fazer uma reforma tributária para acabar com a crise econômica. Foi uma ideia inteligente do rei para evitar a revolução. Agora, o que doeu meu coração foi a segunda parte. Vocês são muito estranhos. A maioria acertou a primeira e errou a segunda. Pode ler para mim a segunda? Apresente duas consequências da Revolução Francesa para as sociedades europeias e americanas. Porra, teve 10 alunos que botaram na França. Aí não dá. Você é inimigo de si mesmo. A pergunta é na Europa e na América. Não é na França. Perdeu ponto. Queda do absolutismo na Europa. Estímulo à independência nas Américas. Outro erro. Influenciou a independência dos Estados Unidos. Porra! Anota esse negócio. Faz uma tatuagem de rena. Na véspera do Enem, porra. Independência americana. 1776. Revolução Francesa. 1789. Pelo amor de Deus. A independência americana é que estimulou a Revolução Francesa. De onde você tira essa porra? Essa porra é uma maldição. 34 anos como professor, 34 anos sofrendo com isso. Meu Deus! Dá para guardar isso na cabeça? Primeiro veio a independência dos Estados Unidos, 1776. Depois veio a Revolução Francesa, 1789. Tudo bem? Podemos continuar nossa amizade? Ou vamos ter que brigar a vida inteira? Mas é uma bobeira, perde um ponto de bobeira. O cara falou na América, tá falando de Brasil, de América Espanhola. Aí tu só pensa no Trump, no Trumpix. Filha da puta do Trumpix. Só pensa no Trumpix. Trumpix está surpreso que o Bolsonaro foi condenado. Agora ele vai descobrir que foi enganado. Daqui a pouco está ele e o Lula sorrindo. Eu vou ficar puto, que eu odeio essas falsidades, demagogias da política. Mas daqui a pouco está ele e o Lula se beijando. Daqui a pouco, 2, 3 meses. Que o Trump não vai ficar na merda. É que nem vocês. Estão que nem o Trump. Vocês são um monte de Trump. Achar que a Revolução Francesa influenciou a independência dos Estados Unidos. Que porra é essa? Todo mundo entendeu por que eu estou revoltado? Todo mundo entendeu? Se tiver alguém perdido, não sabe colar não? Bota na perna. 1776 EUA 1789 fazem azul e vermelho. Sabe colar não, porra? Que vergonha, cara. Isso me deixa para morrer, cara. Eu nem dei esporro no áudio. Eu falei, eu vou deixar para dar esporro na aula. Primeiro, a independência dos Estados Unidos. Primeiro da América. Quer ver eu deixar vocês sem dormir?
Qual foi o segundo país da América que ficou independente? Ai, Caio, você não vale, né? Caio, você é quase professor, apesar de tímido. Agora recuperou. O Haiti, isso aí. Agora recuperou. Entendeu os erros que vocês cometem? Bobos. O cara perguntou na Europa e na América. Aí você tá com a cabeça na França, você parece aluno de medicina. Não leu a pergunta direito. Aí tem que ficar tomando os porros do William. Por quê? Porque você não tem calma. Não age como intelectual. Ele mudou de assunto. Ele deu um tiro na primeira pergunta. Entrou o Webster aí. Eu vou falar. Outro dia entrou um aluno aqui, segunda-feira, 61 anos. Não sei se ele está hoje. Birigu, você está aí, Birigu? Coitado, hoje não. Mas acho que não está, não. Mas, porra, o cara tem 61 anos, tem B. Vai passar. Porque, porra, experiência de vida. Calma. Fiquei muito triste com alguns erros. A prova foi mais difícil? Sim, porque a Isabela pesquisa a prova, me dá duas opções, eu escolho a pior. A ideia é essa, entendeu? Não tem moleza. Vocês me viram ontem viram a minha foto com a reitora da UERJ? O pessoal que foi na UERJ, viu lá o pessoal da UERJ agradecendo a mim por ter o filme lá? Vocês têm que ficar mais espertos, entendeu? É hang loose. É porrada. É mais fácil vocês tirarem 20 na UERJ do que comigo. Muita bobeira que vocês deram. Tem que ter cuidado com os comandos. Eu já fui há 20 anos atrás. Mas vamos lá. Eu tô no velhinho, tô meio doente. Vocês não notaram, não? Caio notou. Caio tá do teu lado. Tu não notou que eu tava passando mal, Caio? Não notou, não, Caio? Eu notei sim, professor. O senhor Hã? tava. Eu notei sim. O senhor tava passando mal logo no início do filme. A Thaís até foi lá te ajudar. Pois é. Bom, mas vamos lá. Posso mudar da 4? Ô, Isabela, eu te mandei agora a Guerra do Paraguai. Pessoal, Guerra do Paraguai, eu separei um videozinho pequeno para a gente estudar, tá bom? Que faltou muito conteúdo para vocês, essa porra de novo ensino médio. Vamos lá. Tá, vou colocar aqui. Subiu um pouco, né, Isabela? Para 47. Que merda! Vai É, chegar em 50. tá difícil hoje. Posso colocar o vídeo? William? Ah, No Paraguai, ela é chamada de Guerra Guaço. Aqui no Brasil, Guerra do Paraguai. Fato é que o conflito, que deixou uma cifra assustadora de mortes e dizimou mais da metade da população do Paraguai, foi o mais sangrento da história da América Latina e reconfigurou o mapa da região. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e vou falar sobre essa história nesse vídeo. A Guerra do Paraguai durou 6 longos anos, de 1864 a 1870, e contrapôs de um lado Brasil, Argentina e Uruguai, e de outro, o Paraguai. Bom, a história começa, na verdade, no Uruguai, com um conflito local que rapidamente se tornaria regional. A faísca foi uma antiga disputa entre os dois principais partidos do país, o branco, também chamado de nacional, e o colorado.
Quem governava na época era o Partido Branco, de Bernardo Prudêncio Berro, que o então presidente do Paraguai, Solano Lopes, considerava seu único aliado na região. Pois bem, o Partido Colorado, liderado pelo general Venâncio Flores, tentou organizar uma insurreição para tirar Prudêncio Berro do poder, com apoio do Brasil. Para respaldar o aliado no Uruguai, Solano Lopes ordenou então a captura de um barco mercante brasileiro e invadiu o estado do Mato Grosso, que o Paraguai e o Brasil disputavam. A partir dali, ele pretendia enviar suas tropas até o Uruguai, mas para isso precisava atravessar a província argentina de Corrientes, e foi assim que a Argentina acabou entrando no conflito. Bartolomé Mitre, presidente do país na época, havia dito no início que se manteria neutro, mas rapidamente teve que decidir quais soldados deixaria passar por seu território e acabou se alinhando ao Brasil. Nesta altura, os colorados haviam conseguido tomar o poder dos brancos no Uruguai. Assim se formou a chamada Tríplice Aliança. Em 1865, os três países assinariam um tratado em que se comprometiam a lutar contra o Paraguai e em que planejavam fazê-lo pagar pelos custos da guerra. Depois de assinado o acordo, a guerra passou a ser travada principalmente em território paraguaio. O desequilíbrio entre os dois lados era muito visível. Brasil e Argentina eram grandes potências econômicas da região e tinham muito mais soldados e armamentos do que o Paraguai. Ainda que tenha resistido no início, impondo algumas baixas aos aliados, o exército paraguaio foi sentindo o peso do conflito e ficando cada vez mais debilitado. Essa era uma época em que os países, independentes há relativamente pouco tempo, tentavam fortalecer suas respectivas identidades nacionais. Então, o nacionalismo também foi um componente dessa guerra. Mas à medida em que o custo humano do conflito foi crescendo, ela foi se tornando impopular. E esse custo humano foi alto para o Paraguai, chegando a ponto de envolver inclusive sua população civil em uma espécie de guerra total. Na falta de soldados, até crianças chegaram a ser levadas para a linha de frente. O Dia das Crianças no Paraguai, aliás, é comemorado em 16 de agosto em memória a uma dessas batalhas, em que praticamente todos os 3.500 menores que lutavam do lado paraguaio morreram em confronto contra 20 mil soldados brasileiros. As cifras diferem, mas alguns historiadores estimam que de 400 mil mortos durante a guerra, 300 mil eram paraguaios, mais da metade da população do país. 80% dos paraguaios que perderam a vida eram homens. Assim, acabada a guerra, o país se viu no meio de uma crise demográfica e chegou a contabilizar 4 mulheres para cada homem. Passados 150 anos, historiadores ainda buscam interpretações sobre o que teria motivado um conflito tão sangrento. Um deles é o possível desejo de expansão territorial. Afinal, aquela era uma época em que os contornos dos países ainda não estavam muito bem definidos. A questão dos limites das fronteiras havia sido causa de um outro conflito algumas décadas antes, a Guerra do Prata. Quando a Guerra do Paraguai terminou em 1º de março de 1870, com a vitória da Tríplice Aliança, o Paraguai havia perdido 150 mil quilômetros quadrados de seu território, quase 25% incorporado ao Brasil e à Argentina. Ao país também foi imposta uma pesada dívida que só seria perdoada quase um século depois. Em termos econômicos, a guerra também teve um custo alto para os vencedores. A Argentina pediu muito dinheiro emprestado e o Brasil gastou muito. Mas a pior cicatriz, sem dúvida, é a do Paraguai, onde a guerra certamente teve um impacto de longo prazo em seu desenvolvimento. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima. Agora eu vou colocar a 6 e depois a gente volta na 5. Gostaram, pessoal? Gostaram, pessoal? O Brasil destruiu o Paraguai para a Inglaterra e ainda pagou por isso. A dívida externa foi de 3 milhões de libras para 18 milhões. Na verdade, o Paraguai era melhor do que nós em processo de industrialização. Não tinha praticamente analfabetos. E essa coisa, claro que o Paraguai errou, invadir parte do Brasil, tudo isso é verdade. Vocês responderam. Mas eu separei o vídeo para vocês verem como é complexo. Eu acho que essa é a 5. Isabela, você correu. Então, a do Paraguai é a 6. Aí depois a gente volta na 5, que é outro assunto. Foi eu que corri? É, adiantou uma. Tá bom, desculpa. Vamos lá, lê a pergunta para mim. Apresente 2 motivos que expliquem essa guerra, tendo em vista as disputas da região do Rio da Prata durante a segunda metade do século XIX. É só isso, né? Isso. Você vê, essa foi tão difícil que ele botou 2. Repete o comando para mim. Apresente
Aliás, hoje eu tenho um negócio para vocês especial. Por isso que eu achei que ia ter mais público. Mas depois a Isabela põe lá no grupo. As palavras proibidas. Mas repete para mim a pergunta. Apresente 2 motivos que expliquem essa guerra, tendo em vista as disputas da região do Rio da Prata durante a segunda metade do século XIX. Vamos lá, lê o gabarito. Já teve o vídeo, agora vamos lá. Motivos: disputa pela hegemonia regional entre o Brasil e a Argentina, controle da navegação pelos rios Paraguai, Paraná e Uruguai, criação de entraves à formação de estados nacionais fortes que unificassem a região, necessidade do Paraguai de controlar o estuário do Prata para acessar o Oceano Atlântico, garantia da proeminência brasileira ou argentina em relação aos demais estados do Prata e consolidação das fronteiras de províncias brasileiras, como Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Pessoal, na verdade, o Uruguai foi na onda, porque o Uruguai nasceu em 1828, vencendo o Brasil. Então, o Paraguai, para se consolidar, o Uruguai nasceu em 1828. O Uruguai, para se consolidar, para ser aceito na patota, se uniu ao Brasil e à Argentina, entendeu? E virou uma vergonha, uma covardia. Então, Guerra do Paraguai é isso. 80% dos homens mortos, crianças lutando. O Paraguai ele só queria uma saída para o mar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu fazia quando dava aula em colégio. Eu falava assim, eu dou 2 pontos para vocês, não vou dar nada. Mas no colégio eu falava, dou 2 pontos. Se vocês me disserem o que o Brasil ganhou com essa guerra. Porque o Pedro II entrou no inferno astral. Depois da guerra, começa o declínio do Pedro II, que os militares vão querer tirar ele. A dívida do Brasil aumentou muito, de 3 para 18 milhões. O Brasil destruiu o Paraguai e não ganhou nada, na minha opinião. Mas foi um bom assunto, né? Uma pedrada nessa prova aí de 2015. Vê assim o que eu pulei, amiga, desculpa. Tá, vou voltar aqui. 5 é de romantismo e modernismo. Ah, tá. Pessoal, essa aí é a literatura dentro da história. Mas a maioria acertou, que o romantismo é uma visão romantizada, submissa, e o modernismo uma visão mais realista. Eu achei que vocês não sentiram dificuldade, mas vamos ver o gabarito, vamos lá. Gabarito. Propostas do romantismo. Idealização do indígena como símbolo nacional e ênfase da presença portuguesa na ação colonizadora. Propostas do modernismo. Afirmação do caráter miscigenado do povo e valorização da presença de negros e mulatos entre os trabalhadores. Pessoal, essa aí eu considerei meio boba, mas muito aluno deixa em branco, que o cara fala, literatura, isso aí tem que interpretar o quadro. E literatura é irmã de história, entendeu? Quando o cara de literatura dá isso, ele fala um pouco sobre isso. E o quadro do café tem negro, vocês já viram? Vocês viram? Vocês acharam essa fácil, regular ou difícil? Fala para mim saber. Então vamos na 7. Tá bom, pessoal?
Eu tô de olho no tempo porque eu tenho duas coisas de 68 e segunda-feira faltou uma coisa importante para nossa autoestima. Eu peço que vocês orem por mim. Eu tenho andado muito doente, é, na perna que cortou. Agora mesmo eu estou sentindo. Eu sou os remédios, é muito deitado. Entendeu? Eu... o Proerge é antigo, né? Eu perdi perna, eu estava no Proerge já. Voltei, já dei aula no hospital. Estou em casa, graças a Deus, mas estou sem feridas. Mas estou me sentindo fraco, viu? Olha, eu não sei se dá para vocês verem, mas eu estou dando aula deitado aqui. Olha a cobertura aqui. Ai, vamos lá, amiga. Eu quase cancelei hoje. Não foi, Isabela? Foi, tava bem malzinho mesmo. Vai lá. Questão 7. Cite 2 objetivos da reforma urbana de Pereira Passos e um efeito dessa reforma para o processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Eu já conversei com vocês. Quem chegou depois, bem-vindo. Tem alguém que é a primeira aula hoje? Só escreve eu. Bem-vindo, tá? Lohane, eu estou devendo correção. Essa eu me lembro. Bom, pessoal, prova da UERJ sempre tem Rio de Janeiro. Esse assunto aí, ele chega a ser batido. Ele cai uma vez a cada 4 anos. Pereira Passos, Belle Époque, modernização do Rio de Janeiro. Chega a ser até chato. Pois é, cai direto. Ou quando não é isso, é revolta da vacina. Entendeu? Tem que ficar atento. O Rio de Janeiro cai muito, entendeu? Vocês sabem quem criou o ERJ? Só por curiosidade. Qual foi o presidente? Tá demorando muito. Chuta aí. Foi Getúlio Vargas. Já não vai passar vergonha lá quando chegar lá. Não, é antigo, não. Foi o Getúlio. Foi o GG. Médici, eu acho que é o fundão. Vamos lá. Primeiro lê o gabarito para mim. Objetivos: construir grandes avenidas, símbolos de modernidade, resolver problemas de insalubridade das áreas urbanas, sanar deficiências de infraestrutura, tendo em vista o aumento da população, derrubar os cortiços e outros tipos de moradias populares existentes no centro e remodelar ruas e prédios identificados como cenário colonial do Rio de Janeiro. E os Bom, efeitos... não vai devagar. Tá. Pessoal, vamos aprofundar. A galera tá aqui porque quis. Às vezes o cara não veio porque achou a prova fácil. Mas só que tem muitos detalhes que vocês erram que é importante a gente estar junto, entendeu? Aí, como segunda teve aula de regência, hoje não precisa. Quando chegar em novembro, com certeza vai ter 2 aulas. Professor, você se silenciou.
Ah, tá. Eu falei, pessoal, é, aqui é uma tradição. Fiquem de olho nesse negócio de Porto Maravilha, é, essa coisa da escravidão, Porto, essa coisa de onde leva o ouro, porque o Rio passou a ser capital. Então, o centro é muito importante. Hoje em dia tem essa história do Porto Maravilha. Eles estão tentando valorizar de novo. Então, o centro da cidade, ele é muito importante. E naquela época, a ideia era elitizar o centro, trazer a Belle Époque, o padrão francês. Já viu aquelas ruas? Presidente Vargas, Avenida 1º de Março, Rio Branco, elas são imensas. Por quê? Porque era um padrão, entendeu? Então era uma pergunta meio batida, você tem que estar preparado para isso. Pode cair. O ruim é que todo mundo vai acertar, mas você tem que ficar esperto. Nos efeitos, podem ter efeitos bons ou ruins. Lê pra gente os efeitos, Isabela. Facilitação da mobilidade urbana, deflagração do processo de favelização, controle da população mais pobre, considerada perigosa, facilitação do escoamento das importações e exportações e deslocamento das moradias populares para as áreas periféricas ao centro da cidade. Ou seja, tem resposta positiva. Lê a primeira resposta de novo. Facilitação da mobilidade urbana. Tem resposta negativa, que é dos professores, que é favelização, deslocamento. Então, as duas possibilidades não é só ruim. Na política, nem tudo é 100% ruim ou 100% bom. Quer ver? Tem algum aluno aí que está chateado com o Fux? Umzinho só. Não gostou dele ter absolvido o Bolsonaro? Pois é, mas isso é da idade. Que foi bom ele votar contra, que isso deu credibilidade ao julgamento. Se fosse 5-0, eles iam ficar dizendo que é ditadura, é ditadura. Vocês não pensaram nisso, né? Eu não vou falar para todo mundo, mas para vocês que são meus alunos, eu vou falar. Então tem coisas que são ruins, mas que tem lado bom. E você tem que tentar achar, entendeu? Ele pediu quantas respostas? Uma ou duas? 2 objetivos e 1 efeito. Pois é. Ele queria saber o tipo do aluno que está entrando, entendeu? Mais radical, menos radical. É uma pergunta que a gente chama de ideológica. Mas antes de falar que é manipulado, se você botar que foi bom, também vale ponto. Mas foi uma elitização. Foi para tirar os pobres do centro da cidade. Entendeu a malandragem? É essa malandragem que você tem que aprender a ter. Entendeu? Você tem que ter a malandragem do negócio. Por isso que o Trump está confuso. Porque como é que teve um cara que votou pela absolvição? Que o que contaram para ele era outra coisa. Gente, eu estou só fazendo uma analogia. É claro que eu acho que o Fux é maluco. Aprovou 400, prendeu 400, mas isso não é problema nosso. Ele quis se diferenciar. Não vai dar nem embargo infringente, que só se fossem 2 votos. O cara ali sabia o que estava fazendo. Isso se não levou alguma coisa para aquilo.
Mas, por outro lado, mostra que o Supremo é plural. Eles até brigam entre eles. Não sei se vocês notam, mas de vez em quando rola uma cotovelada ali. Então, a modernização ela é importante, mas ela é escrota. É que nem a área VIP. Área VIP no show. Se tu tá na área VIP, tu acha maneiro. Se tu não tá, tu acha escroto. Tô mentindo? Tá bom, pessoal? Bom, a questão sobre o 68, eu achei vocês muito fracos. Isso é culpa nossa. E esse ano já caiu o Vietnã no segundo aqui. Então, tudo que tem a ver com 68 tem que estudar. Leia a pergunta primeiro. Tá. Aponte dois elementos do contexto político brasileiro da época associados diretamente à ocorrência dessa passeata. Em seguida, apresente um motivo que, em 1968, contribuiu para a eclosão de revoltas em um dos países citados no texto. Cara, eu vou falar um negócio aqui. Infelizmente está gravando. Eu não gosto de falar mal da UERJ. Mas vocês e a UERJ erraram. Porque vocês não entenderam a segunda pergunta. A segunda pergunta não era sobre o Brasil. Era sobre tudo menos o Brasil. Era para você falar da França, dos Estados Unidos, até do México, deveriam falando. No texto, no texto, no texto não fala de outros países? Brasil, França, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, Polônia, são Pois esses. é. Mas a pergunta, lê a pergunta de novo. Aponte dois elementos do contexto político brasileiro da Essa época. não, essa não. Essa é de Brasil. A A segunda segunda. parte, apresente um motivo que em 1968 contribuiu para a eclosão de revoltas em um dos países citados no texto. Pois é. A minha concepção é que ficou mal escrito, entendeu? A pergunta, ao final dela, ficou mal formulada. Aproveitem que 4 meses, se eu reclamar da UERJ uma vez ou duas, é um milagre. Essa foi a primeira. Porque o aluno ele ficou achando que era Brasil. Outra coisa, teve aluno que botou que a passeata dos 100 mil foi por causa do AI-5. Porra, de novo, o AI-5 é 13 de dezembro. A passeata dos 100 mil é antes, é 26 de junho. A passeata dos 100 mil é por causa da morte do Edson Luiz, secundarista, e da luta dos estudantes. Eu até fiz um compacto esse ano. Você vai dar o compacto para eles? Vou sim. Vocês deviam ver, separar um dia na vida para ver compacto de ditadura. São 2 partes, 5 horas. Mas para vocês é de graça. Lá atrás o pessoal pagou. Tem alguém que pagou para ter essa aula em abril? Ajudou a gente? Está aqui na aula? Pois é, a gente não tinha nada. A gente não tinha nada. Agora a gente está andando. Então, vocês precisam priorizar. 60 pessoas pagaram e viram aquela aula. Agora está de graça, ninguém quer ver. Vai entender vocês. É a aula completa. Mas, no caso aqui,
eu preciso que vocês estudem. Ainda era o Castelo Branco, mudou para o Costa e Silva. E aí os estudantes começaram a ir para as ruas contra o governo. Encontraram com a polícia. Eu botei até nesse vídeo, tem o Vladimir Palmeira, o cara que está na foto aí, ele está vivo ainda, ele até gravou. Ele fala sobre essa passeata. Então, se vocês quiserem estudar mais, tá lá. Mas como eu não confio em vocês, eu sou um cara ruim, vocês têm uma atividade agora rápida. É um livro, dá até para você achar no sebo ou na internet. Se chama 68 e faz parte da aula. São 3 minutos só. Pode passar para eles? Colocando aqui. Depois eu volto com o 68 de novo. Essa questão pode cair. Esse livro, 1968, Eles Só Queriam Mudar o Mundo, como se fosse pouca coisa, mudar o mundo, nós fizemos, eu e Ernesto, a partir da ideia de que foi um ano muito conturbado, mas ao mesmo tempo muito rico e que valia a pena falar sobre ele. E fizemos o livro mês a mês. Então a gente tem janeiro, fevereiro, março, os principais acontecimentos. E temos também artigos de pessoas importantes que a gente achou que teriam muito a contribuir com determinadas coisas. Por exemplo, a gente tem um artigo do Frei Beto que fala sobre a teologia da libertação. Esse livro foi lançado 10 anos atrás, em 2008, e agora nós estamos lançando de novo. Mas uma coisa que eu tenho observado é um maior interesse hoje, 50 anos depois, do que na época que nós lançamos o livro em 2008. Talvez porque naquele momento as coisas estivessem mais plácidas, mais tranquilas, e hoje as coisas estão mais complicadas. Então, eu acho que os jovens estão se interessando em saber, né, o que aconteceu naquele momento, por que as pessoas foram para a rua. Entre esses acontecimentos, a gente pode destacar a Guerra do Vietnã, que mudou consistentemente as relações mundiais. Porque como um país praticamente, entre aspas, pré-histórico como o Vietnã, consegue enfrentar e derrotar o país mais poderoso do mundo. Temos o Maio de 68 na França, culminou com uma manifestação e uma greve geral que reuniu 30 mil operários e estudantes nas ruas de Paris. Esses seriam, da minha entendimento, talvez alguns dos muitos importantes fatos que demarcaram 68. A história, ela não funciona linearmente. Ela não vai caminhando sempre numa direção, sempre em direção ao futuro. Ela é feita de avanços, recuos, avanços, recuos. Mesmo esse avanço sendo um avanço lento, gradual, é um avanço que conta com a oposição violenta e criminosa das forças conservadoras, né? Vem na minha cabeça Marielle, né? Por exemplo. Então, a lição que a gente tem de 68, talvez, é que quando a gente luta para alcançar alguma coisa e alcança, a gente não deve achar que aquilo está resolvido. Tem que estar sempre de olho aberto e tem que estar sempre lutando. Pessoal, vocês viram? Isso é um livro. De repente você acha. Alguém já viu esse livro? Alguém acha que tem? Alguém sabe desse livro?
Lê os gabaritos aí, amiga. Leia. Elementos: reestruturação do movimento estudantil, ampliação da oposição à ditadura militar, morte do estudante secundarista Edson Luiz, ampliação dos protestos contra a violência da repressão política, cerceamento das liberdades políticas a partir do golpe militar de 64. E motivos: Primavera de Praga, críticas à Guerra do Vietnã, expansão da contracultura e da revolução sexual, apropriação das ideias da Revolução Cultural Chinesa, desdobramentos das lutas de descolonização da Ásia e da África e insatisfação estudantil quanto à burocracia do sistema universitário. Bom, eu vou continuar mais nisso, porque eu achei que vocês estavam muito fracos nisso, esses 45 que eu corrigi. Tem gente boa, mas o pessoal em geral não sabia. No Brasil, 68, os estudantes lutando por mais vagas, mais verbas nas universidades, encontram a polícia e isso gera a crise. Morre o Edson Luiz, no dia 28 de março, e da morte dele se constrói, aos poucos, essa passeata dos 100 mil. Depois disso é que vai ter o AI-5. Depois disso, piora, entendeu? No mundo, é o movimento hippie, Power Flower, Make Sex, Don't War, faça amor, não faça guerra, contra a guerra do Vietnã. Primavera de Praga é para democratizar a Tchecoslováquia. Então teve os jovens questionando a União Soviética e jovens questionando os Estados Unidos. Então tudo foi questionado. É daí que começa o movimento LGBT, QIA, o movimento feminino, o movimento ecológico. Na França, pela reforma da educação. É muito importante. Pessoal, eu separei outro material, vou dar trabalho para vocês, porque esse agora foi do livro e falou mais do Brasil. Agora eu quero que você veja o enfoque da França e do Vietnã. Também é curtinho, faz parte da aula. Nós estamos já acabando a questão 8, mas vamos aprofundar mais um pouco, tá bom? Vamos começar em Paris. Vai lá, Isabela. We cannot be satisfied. Maio de 1968, o mundo mergulhado na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Na França, pouco mais de 20 anos após a ocupação nazista, as ruas de Paris voltaram a ser tomadas. Desta vez por estudantes e trabalhadores. O movimento, que entrou para a história como Maio de 68, foi influenciado por vários fatores externos. O som dos garotos de Liverpool, os ecos do Vietnã, os ventos do socialismo, o desejo de liberdade e o assassinato de Martin Luther King, que lutava pelos direitos civis nos Estados Unidos, alimentaram a fogueira da rebelião. Naquele momento, os jovens de quase todos os países, do Brasil, passando pelos Estados Unidos, França, Japão, ouviam as mesmas músicas, deixavam o pensamento, o cabelo e as ideias crescerem, né? Cantavam, né, os mesmos, falavam as mesmas coisas, quer dizer, tinham os mesmos anseios, né? Isso realmente, na história, acho que até hoje não explica, né? Essa sincronia que aconteceu naquele momento. Imagina, sem internet, sem globalização. O estopim do movimento foi o fechamento da Universidade de Paris, em Nanterre, no dia 2 de maio. Foi uma resposta da direção aos protestos de alunos contra a proibição de dividirem a residência estudantil. Et à l'époque, il n'y avait pas de mixité.
Na época não havia mistura, existia uma residência estudantil para os homens e uma outra para as mulheres. E a maioridade era aos 21 anos e não aos 18. Então a primeira contestação vem de lá e da possibilidade de receber em seu quarto mulheres e homens. O tema do desejo também foi muito recorrente, né? Essa ideia de que maio de 68 representava, já que estava muito associado inclusive à revolução sexual, a possibilidade dos meninos dormirem com as meninas na universidade, a ideia do sexo livre, que também era uma demanda do movimento hippie americano. Em 68, Jaqueline era uma estudante de matemática em Marselha, no sul da França. Hoje aposentada, ela lembra o que o movimento representou para sua geração. Tudo isso me abriu horizontes incríveis, não só políticos, mas também pessoais, porque era uma sociedade fechada e nós, enfim, tínhamos a liberdade de pensar, de agir, de ser mulher. Liberdade que mudou a vida da Jaqueline para sempre. Foi uma descoberta extraordinária. O ato fundador da minha vida foi em maio de 68. E desde então eu nunca parei de militar, porque acreditava que a sociedade estava numa catástrofe e deveria mudar. Isso eu sabia, mas descobri que podíamos fazer isso juntos. De Paris, a repórter Carla Destro conta como o movimento cresceu. A mobilização ganhou o apoio de vários colegas da Universidade de Sorbonne. Esse bairro, que é o Quartier Latin, em português bairro latino, virou palco de vários confrontos entre policiais e estudantes. Donc, l'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne, donc ils occupent la Sorbonne. Quartier Latin, bairro latino de Paris, virou palco de confrontos entre estudantes e policiais. Jaqueline participou de manifestações em Marselha e Paris. Foi o que era chamado na época de porta-coque. Eu carregava coquetéis Molotov. Eu tinha uma espécie de bolsa com 3 ou 4 garrafas. Eu não tinha me dado conta do quanto isso era perigoso. Logo, os protestos ganharam a adesão dos trabalhadores, que queriam melhores salários e condições de trabalho. Estamos no momento em que entrávamos na sociedade do consumo na Europa, e esse proletariado está excluído. Esta é a condição que vai ser um dos elementos determinantes, um dos pontos essenciais de maio de 68. Barricadas foram montadas nas ruas de Paris. Uma ofensiva policial na noite de 10 de maio deixou mais de 1.000 feridos. Os sindicatos convocaram greve geral para os dias 13 e 17. 9 milhões de pessoas cruzaram os braços, paralisando o país. No fim do mês, o presidente, general Charles de Gaulle, dissolveu a Assembleia, convocou eleições e prometeu reajustes salariais. Um ano depois, renunciou. Essa questão da crítica, que é uma essência de 68, que eu acho que é o grande legado. Agora, a construção de uma alternativa à sociedade, isso evidentemente é fora. Hoje está fora do catálogo das alternativas, né? Porque ninguém mais fala em sociedade socialista, em castrismo, em maoísmo, né? Ou num socialismo de face humana, entre aspas, como o do Dubček no caso da Tchecoslováquia. Isso acabou. Não são as pequenas histórias que me marcaram, mas o sentimento de que a partir dessa época nós começamos a respirar o que a gente não fazia antes. Era uma sociedade que havia acabado de sair da guerra de 45, bem quadrada. Enfim, tudo mudou, pelo menos para a juventude, o que foi uma felicidade. Obrigado, Isabela. Pessoal, caprichei, porque um vídeo complementa o outro. Eu pesquisei para vocês. O lema era viver sem horas mortas, gozar sem entraves. Vou repetir. Viver sem horas mortas, gozar sem entraves. Pessoal, acho que a Giovana perguntou ali, eu quis dizer isso, que a segunda pergunta era fora do Brasil. Mas eles botaram países do texto. Como no texto está Brasil também, muitos alunos responderam o Brasil. Mas o padrão de resposta não tem Brasil. Entenderam o que eu estou falando? Mas quem acertou, acertou, entendeu? Pois é, eu achei que ficou mal elaborada
a segunda pergunta, entendeu? A primeira é de Brasil, a segunda é no mundo, que foi na França, foi nos Estados Unidos, foi na Tchecoslováquia, foi na China. Foi o ano que explodiu, entendeu? Bom, pessoal, é, Isabela, questão 9. Questão 9 eu considerei uma questão fofinha. Questão fofinha. Só para dizer que caiu alguma coisa de Segunda Guerra. Entendeu? Questão fofinha sobre o memorial. Lê aí aqui, o Holocausto. O Holocausto vem sendo cada vez mais associado à memória histórica de sociedades europeias. Indique 2 repercussões do Holocausto para o contexto internacional posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, e indique também a importância simbólica da criação de memórias, como o citado na reportagem. Toda hora tem isso. Na prova passada, tinha um negócio sobre a importância da memória histórica da negritude no centro. A pergunta boba, entendeu? Boba, assim, ó, claro que tem aluno que erra, mas isso aí é para você fazer com a letra desenhada e tirar os 2 pontos, entendeu? Era muito fácil para acreditar nessa questão. Mas o que eles queriam? Pegar o pós-guerra, a importância da memória, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com essas questões muito fáceis, que vocês adoram perder ponto nisso, entendeu? Vai lá, lê para mim, devagar o gabarito. Tá. Repercussões. Criminalização internacional do nazismo. Apoio à criação do Estado de Israel na Palestina. Criminalização de ações discriminatórias de raças, povos e etnias. E denúncia e condenação internacional, no contexto do Tribunal de Nuremberg, dos crimes contra a humanidade cometidos pelo Estado nazista. Essa é a Mas primeira. ele só queria uma ou queria 2? 2. Pois é, ter 2 é que às vezes dava um trabalho para o aluno. Mas criação de Israel era meio batido, né? Por exemplo, podia botar a partilha da ONU, é um bom gabarito. Não está aí porque é muito chique, mas a partilha da Palestina pela ONU, entendeu? Bem básica. A segunda parte. A segunda parte é um primor, né? Vale tudo. Vamos lá. Possibilidades. Promover a valorização das memórias e o reconhecimento dos crimes cometidos para as novas gerações e estimular a condenação de ações de perseguição e de extermínio, em especial os genocídios. Aí pode fazer a coisa mais simples. A memória educativa, memória social, evitar repetir os mesmos erros. Aí na 10, ele veio com o Estado Islâmico, que assustou muita gente, né? Tem um mapa aqui, ó. Tem um mapa aqui. O grupo que criou o atual Estado Islâmico foi formado no Iraque, em 2006, por iniciativa da Al-Qaeda. Seu principal líder, Abu, proclamou na verdade, é uma ocupação. Parte parte da Síria. Ai, meu Deus. Parte da Síria
e parte do Iraque. Aí ele dá a notícia para o aluno. Se o aluno não se desesperou, dá para fazer. O Estado Islâmico, criado em regiões do Oriente Médio, alterou as relações entre os governos locais e muitas nações ocidentais, gerando novas ameaças a conflitos, como se observa por meio do mapa e da reportagem. Identifique uma característica da ação política do grupo que criou o Estado Islâmico. Uma pergunta. Uma bomba. Em seguida, aponte um motivo para a oposição norte-americana à sua existência. Vamos devagarinho. Nem é aula de Oriente Médio. Mas vamos lá. Primeira parte, devagarinho. Só para identificar. Gabarito. Uma das características: defesa do fundamentalismo religioso de forma extremista, crítica ostensiva ao Estado laico e aos princípios democráticos ocidentais, utilização de práticas terroristas como sequestros, assassinatos e saques. E, por último, defesa do militarismo para a expansão do islamismo fundamentalista, jihadismo. Agora repete a pergunta. Identifique uma característica Uma só. Uma só. Terrorismo, quase todo mundo sabe. Mas a mais fácil seria Estado teocrático, que eles misturam religião com governo. Claro que dá um susto. Dá. Eu, por exemplo, não dou isso em Oriente Médio. Mas é o que eles chamam de prova contextualizada. Na época isso estava aparecendo muito. Estava muita evidência. É que nem essa questão da Palestina esse ano, que eu acho que tem que aparecer. Deve aparecer. Vai aparecer. Como vai aparecer é que a gente não sabe. Mas vai aparecer. Hoje o Netanyahu disse que não vai ter Estado palestino. E as provas adoram isso. Porque o certo lá é ter dois. Um para os judeus e um para os palestinos árabes. E esses dois malucos, terroristas, genocidas, Netanyahu e o Trump, eles não querem. O Trump maluco queria fazer um resort lá. Então, eu quero que vocês entendam que é importante ter calma. Aí a segunda pergunta. Aponte um motivo para a oposição norte-americana à sua existência. Poxa, com todo respeito, cara, o teu irmãozinho, no 8º ano, vai tirar onda contigo. O cara tá te dando a prova. Ele quer saber se você lê jornal, se você está informado naquele ano, entendeu? Eu entendo que vocês, alguns, podem achar difícil, mas é um presentaço. Isso aí é para ver se você é um cara bem treinado, ou uma menina bem treinada, um homem, uma mulher. Qual é o treino? Nunca deixar em branco. Nunca deixar em branco. Nunca. Você tem que buscar ouvinte de toda maneira. Mas às vezes você esquece de responder. Você tem duas respostas, dá uma só. Não aconteceu nada. Não morreu ninguém. Não aconteceu nada. Você faz como se estivesse no Zap. Acontece comigo. Hoje uma aluna falou assim: professor, o senhor não deu minha nota. É porque eu corrigi, o Zap correu, eu perdi ela. Por isso é que eu ponho o tal do aviãozinho, que vocês ficam malucos com o aviãozinho. O aviãozinho é para subir. Mas vocês não deixam. Ficam falando depois do aviãozinho. O aviãozinho é para subir. Que é para eu saber quantos faltam. Senão, é o que o problema de, assim, eu estou gostando muito. Primeiro, vocês terem feito em uma semana
Foi inacreditável. Me derrubou. Parabéns. Hoje a aula caiu, mas tem vários motivos. Inclusive a aula de segunda. O cara acha que já estudou história essa semana. Mas a aula de segunda foi uma aula restrita a um tema. Hoje aqui a gente viu vários temas. Então é claro que eu não concordo com essa falta, entendeu? Acho que foi um erro, porque eu botei coisas novas do Paraguai, de 68. A correção eu mostro onde alguns erraram, entendeu? Acho que é o nosso pior dia desde que as aulas começaram. Mas acontece, a vida é assim. Uns dias são bons, outros são ruins, mas tem que ser bom para você que está na aula. Lê a resposta da segunda parte. O que o americano é contra? Um dos motivos: interesse na exploração e comércio do petróleo da região, aliança com o Estado de Israel no contexto dos conflitos com os países árabes, defesa da posição hegemônica norte-americana na difusão internacional dos ideais liberal-democráticos e dos direitos humanos, e combate à Al-Qaeda e ao fundamentalismo islâmico, no contexto das repercussões do atentado às Torres Gêmeas no 11 de setembro. Ele pediu uma ou duas? Um motivo Pois só. é. Assim, eu vou falar, a gente é uma família. Vocês e eu, muda todo ano, mas é uma família. Esse ano é o ano que eu entrei para sua família. Você tinha que ficar chateado com essas questões. Porque é muito fácil, todo mundo acerta. Eu estava vendo uma pesquisa que X% dos alunos acerta metade das discursivas. Eu vou pegar na reitoria. O cara não acerta. Aí uma questão dessa, o primeiro treino seu é responder a prova toda, que é o que você faz comigo. Estou devendo 17 correções. Mas amanhã eu estou tranquilo, eu vou fazer. Acordo cedo e começo a fazer. Esse é o primeiro treino. O segundo treino é melhorar. O terceiro é acertar a prova. Saber os temas que vão cair antes da prova, que é fácil. Mas isso é para outubro. E a última parte é tirar o 20, que é a parte mais difícil. Por exemplo, nessa prova aí, muita gente caiu. Eu sei os pontos de vocês. Caiu 25%, caiu meio ponto. Quem me chamou de doido? Quem me chamou de doido? Por quê? Me chamou de doido. Ai. Pessoal, então, vocês têm que ter um método de estudo. Não é questão de eu ser chato. Eu quero alunos novos, até entraram bastante, entendeu? Mas tem que ter método, porque vocês querem uma aula passiva. Vocês têm que saber a diferença entre ser aluno e estudante. Aluno nunca vai tirar 20 na UERJ. Só estudante. Porque história específica é uma arte, é uma prova diferente. A escrita dela, a correção dela. Tem gente aqui que fica perguntando o que cai mais. Porra, uma prova de 10 questões. São blocos de assuntos. Até a questão 4 cai mais isso. Na 5 e na 6 é aquilo. Na 7 e na 8 é aquilo. E rezar para acertar. Dá para acertar? Dá. Por exemplo, estamos apostando já Reforma Protestante e Oriente Médio, por exemplo. E anos 60. Mas o que o cara vai cobrar dos anos 60? Martin Luther King?
vai cobrar o Vietnã. Então, nós temos que nos preparar para tudo, entendeu? Estudar, 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 estudar. Eu, semana que vem, vou dar a Segunda Guerra Mundial. Vou dar a Segunda Guerra Mundial. Eu vou aproveitar que é setembro, que é quando começou a Segunda Guerra, 1º de setembro, e vou dar a Primeira Guerra Mundial. Arriscado, né? Que o número caiu muito, entendeu? Mas pode ser também porque o cara não quer corrigir discursivo. Mas se você só tiver aula teórica, passiva, que você gosta, eu sei fazer, você não vai conseguir vídeo. Combinando discursiva com aula teórica, vai dar certo. Eu penso até em fazer uma prova de Segunda Guerra, deixar pronta para depois da aula. Hoje a gente vai botar uma prova, a prova de 2013. Já está valendo. E aí, na semana que vem, eu vou fazer o seguinte, presta atenção, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a parte teórica de Segunda Guerra e vou fazer, Isabela, me cobra isso, para eu te mandar para você montar, que nem ano passado. Eu vou fazer uma prova inédita com 10 questões de Segunda Guerra. Vocês querem? São 80 anos. Ou seja, vocês vão ter uma discursiva para fazer. Não vai ter moleza, não. Tem uma hoje, até semana que vem, que vai ficar faltando a correção. E na semana que vem, vai ter uma minha, inédita, com Segunda Guerra. Ou seja, se você não vê a aula, tá morto. Mas tem que ter frequência, pessoal. Hoje nós ganhamos de Química. Qual foi o nosso teto, Isabela? Foi 47. Horror. Química deu 34. Quase que a gente perde para os alemães. É brabo isso. Tá bom? Isabela, a gente acabou a aula, tá no horário. Eu queria que vocês ficassem mais um minuto, que eu separei uma música. Pode chamar a mamãe, o papai, namorada mais velha, tipo Odete Reutemann, que eu queria encerrar a aula com essa música, que é uma música que mostra os Estados Unidos diferente do Trump, entendeu? Que já morreu. De um sentimento anti-Vietnã. Essa música é de 73. Muito obrigado. Vai lá, Isabela. Michael Jackson. Ele